Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje venho trazer um caso que é tido como o maior erro judiciário brasileiro. É a história dos irmãos Naves, que aconteceu na época do Estado Novo no Brasil em 1937. Dois irmãos foram presos por sua suposta culpa em um crime e a polícia usou de todas as medidas possíveis, legais e ilegais, mas mais ilegais do que qualquer outra coisa mesmo, para fazer os dois irmãos confessarem o crime. Eles confessam, beleza, mas na hora do julgamento revelam o porquê. E, spoiler, não era porque eram realmente culpados, na verdade eram inocentes. E já eu te conto tudo. Mas saiba que a reviravolta desse caso é grande, é daquelas de dar um embrulho no estômago. Esse caso foi uma indicação da crimiseira Rebeca Barbosa. Como apoiadora do podcast na categoria Evidências, lá pela Aurelo, ela ganhou o direito de furar fila na indicação do caso. Ganhou prioridade aqui, e é por isso que eu trago esse caso chocante para vocês hoje a pedido dela. Mas assim, eu vou confessar que eu já tava com esse caso na lista porque ele é realmente de arrepiar. Para quem tá chegando aqui no Café com Crime agora e tá se perguntando o que é Aurelo, o que é a categoria Evidências, como faz, quero, é o seguinte: a Aurelo é a única plataforma de podcasts que paga nós, os podcasters, por cada play. Então, quando você escuta lá, automaticamente já tá ajudando o seu podcaster favorito a ganhar pelo conteúdo que ele cria para vocês com tanto carinho. Além disso, agora a Aurelo também é uma plataforma de apoio financeiro. Então, quem quer virar um apoiador do Café com Crime e ter acesso a conteúdos exclusivos, ao grupo de WhatsApp dos crimezeiros, ter prioridade na indicação de casos e tudo mais, é só apoiar lá na Aurelo, dentro de uma categoria que pode ter o valor de 5, 10, 20 ou 50 reais. Cada valor, que é cada categoria, dá direito a algo diferente. Então é só entrar na página escute.orelo.audio/Café com Crime para escolher o que você quer e apoiar. Ou faz direto pelo aplicativo. É só baixar gratuitamente a Aurelo e procurar o Café com Crime por lá. Agora, todo apoiador, independente da categoria, tem acesso a episódios exclusivos uma vez por mês. Vale a pena, hein? A série que está disponível agora para apoiadores é a Top 3 Crimes, onde eu conto sobre 3 mortes que aconteceram nas Olimpíadas. E mês que vem será sobre 3 assassinas em séries do Brasil. Sim, é bem Lady Killers versão BR. Então, se você curtiu, vire um apoiador e acesse. Eu vou deixar o link do Aurelo aqui na descrição do episódio para facilitar. Beleza? E com esse recadinho bem dado, bora começar do começo? Estamos em Araguari, uma cidade mineira quase na fronteira com Goiás, perto de Uberlândia. Apesar de pequena, a cidade tem ruas largas, é moderna, é um empório cerealista da sua época. Hoje, a cidade tem aproximadamente 93 mil habitantes. A nossa história acontece em 1937, época da instauração do regime ditatorial de Getúlio Vargas, época do Estado Novo. E é nesse contexto que vivia o comerciante de cereais Benedito Pereira Caetano, que tinha lá os seus 30 anos. Ele era sócio de seus primos, os irmãos Sebastião José Naves, de 32 anos, e Joaquim Rosa Naves, de 25 anos. Ambos também comerciantes de cereais. Juntos, eles tinham comprado um caminhão Ford V8, o qual usavam para transportar cereais. E não era Fruit Loops, sucrilho Kellogg's, não, nada do Tigrão. Era cereal mesmo, tipo aveia, trigo e tudo que é grão. Ah, e arroz também. Aliás, em setembro de 1937, o arroz era o alicerce da economia de Araguari, tanto que a cidade foi o maior produtor de arroz de Minas Gerais. E Benedito se empolgou com isso. Ele viu ali a oportunidade de fazer um belo negócio e ganhar muito dinheiro. Esquece aveia, esquece trigo, bora investir no arroz.
Ele era um homem ambicioso que pensava em fazer fortunas. Por isso, saiu da fazenda do pai e foi morar com o primo, o Joaquim, lá em Araguari para fechar esse negócio do arroz. Só que ele precisava fazer um investimento, né? Para vender o arroz e ficar rico, ele precisava antes comprar o arroz. Como ele não tinha grana suficiente, ele pegou o dinheiro emprestado do pai, da mãe e de várias outras pessoas. No total, precisou de 136 contos de réis para fechar o negócio. E, finalmente, consegue comprar o arroz. Então, Benedito fica esperando uma alta nos preços do grão para poder vender e lucrar, né? Eis o objetivo. Mas deu ruim. Benedito seria um péssimo day trader. Os preços do arroz entraram em queda constante. E para evitar ficar mais no prejuízo ainda, no dia 26 de novembro de 1937, o Benedito vendeu sua safra para os armazéns da firma Antônio Lemos e Filhos por um valor de 90 contos de réis. E tipo assim, era um valor alto, sabe? Não era merreca. Convertendo para reais hoje, seria algo em torno de 650 mil dinheiros, cara. Mas, mesmo assim, não era suficiente para pagar de volta toda a galera que tinha emprestado dinheiro para ele. Só que essa parte aí ele deixou para depois, né? Não contou para ninguém. O golpe tá aí. Antes, ele contou, tirando onda para os primos, dizendo que recebeu 90 contos de réis pela venda de uma parte da sua safra. Os irmãos logo avisaram para ele tomar cuidado com toda essa grana e ficar esperto, porque estava rolando uma exposição regional em Araguari e tinha muita gente de fora na cidade, muito turista. E com gente que não se conhece nas ruas, é preciso ter todo cuidado. Mas Benedito não estava nem aí. Ele foi no banco, descontou o cheque da sua venda e passou a andar com os 90 contos de réis em um pano que ele costurou na cueca. Sim, gente, na cueca. No dia 28 de novembro, ia rolar um evento de inauguração da nova ponte da cidade. Ia ter festa e tudo e todos da cidade estavam convidados. Então, Joaquim e Benedito saem de casa, se encontram com Sebastião e vão todos juntos para a festa. E claro, Benedito foi com a sua cueca de R$500 mil. No fim da tarde, Joaquim volta para casa para ficar com a esposa, Sebastião faz o mesmo, mas Benedito tem outros planos. Ele decide estender a noite de festança e vai para o cabaré se encontrar com Florisa, uma prostituta com quem ele vira e mexe e passava as noites. Ele estava tão empolgado com a grana que contou para ela que estava rico e até convidou ela para se mudar com ele para outra cidade, se juntarem e viverem uma aventura por aí, mundo afora. Mas ela não quis. Às 2h30 da manhã, se despede dos amigos no cabaré e diz que vai embora. E nessa madrugada, do dia 29, ele desaparece. Logo de manhã, Joaquim acorda e vai verificar se o primo tinha voltado para casa, mas encontra o quarto de hóspedes vazio. Ele chama o seu irmão Sebastião, já estava meio preocupado, queria ver se o irmão tinha notícias do Benedito, mas nada. O primo tinha desaparecido com todo o dinheiro na cueca. Os irmãos Naves então saem pela cidade procurando por Benedito. Vão em tudo que é lugar. Casa de amigos, vizinhos, restaurantes, padarias, mercadinho, bar, até mesmo na casa da Florisa eles vão. Mas Benedito não estava em lugar nenhum. Não encontrando Benedito, os irmãos Naves resolvem procurar a polícia. Ao delegado civil Ismael do Nascimento, eles declaram que Benedito sumiu e estava com 90 contos de réis no bolso e tinha desaparecido sem levar mala nenhuma ou roupas de casa. Então, estavam bem preocupados. Eles contam ainda que esse dinheiro, na verdade, não era bem de Benedito, porque ele devia para a família. Diante das declarações de Sebastião e Joaquim e dos pais de Benedito, que também tinham sido comunicados do desaparecimento e aparecido na delegacia, o delegado instaurou um inquérito policial. Alguns dias passaram e nenhuma novidade. Algumas pessoas foram ouvidas, entre elas José Lemos da Silva, o proprietário do armazém para qual o Benedito tinha vendido o seu arroz.
O Sebastião Vieira da Costa, um amigo de Benedito, a Florisa Martins da Silva, que era a prostituta que passou aquela parte daquela noite com ele, e João Batista Ferreira, um dos últimos a ver Benedito com vida em Araguari. Apesar dos esforços do delegado Ismael do Nascimento, o inquérito não conseguiu chegar a lugar nenhum. E assim, a essa altura, a cidade já estava toda sabendo do que tinha acontecido. O desaparecimento de um homem com 650 mil reais era uma desmoralização. Como que eles poderiam se sentir seguros se a polícia não achava o culpado? Será que agora isso quer dizer que, se você tem dinheiro, corre o risco de ser sequestrado, de ser roubado, de sumirem com você com o seu dinheiro? A população clamou por um delegado militar que esclarecesse o desaparecimento de Benedito. E assim, a pequena Araguari pede ajuda à capital. E é aquela coisa, né? Cuidado com o que você deseja, porque pode se realizar. Be careful what you wish for, 'cause you just might get it. Eu não aguento, gente. Esse ditado, na verdade, é uma música na minha cabeça, né? Mas enfim, acontece que, realmente, o desejo se realizou. No dia 22 de dezembro de 1937, os araguarinos foram atendidos e o cargo de delegado passou a ser ocupado pelo tenente Francisco Vieira dos Santos. Francisco era um homem prepotente, com uma farda impecável, que andava mostrando a arma para todo mundo na cidade. Todo mundo acabou tendo medo dele, e com razão. O tenente Chico, para os íntimos, chegou chegando. Ele já estava ali no meio da pressão da população, enfrentando a inquietação do povo de Araguari. E ele não era um cara que tinha medo de agir, muito pelo contrário, ele estava mais afim de fazer o que fosse preciso para solucionar o caso. Depois de ouvir o depoimento da família Naves, assim que foi nomeado delegado especial do município, o Chico dá ordem de prisão a Joaquim Naves Rosa. Isso porque ele logo chegou à conclusão que os irmãos Naves eram culpados, eles que haviam sumido com Benedito, e tudo porque ficaram com inveja do dinheiro que ele tinha conseguido. E depois de tudo, só denunciaram o sumiço do primo para tentar despistar a polícia. Ah, mas eles não iam conseguir despistar o tenente, não. Ele era mais esperto e viu a culpa nos dois só de bater o olho. O crime? Latrocínio. Como foi praticado? É o que ele, o tenente, iria descobrir ao arrancar confissões dos réus. Mas aí, uma nova testemunha surge. Zé Prontidão. O Zé Prontidão conta que veio a Araguari para procurar o cachorro do seu patrão que havia fugido e aproveitou para passar na casa da sogra, tomar um cafezinho. Dona Ana Naves, mãe do Sebastião e Joaquim. Foi aí que ele ficou sabendo do sumiço de Benedito. E aí, numa sorte danada, o Zé Prontidão disse que conheceu um tal de Benedito Pereira lá em Uberlândia, pouco antes dos rumores de que ele tinha sido assassinado em Araguari. A descrição que a dona Ana deu de Benedito encaixava certinho com o rapaz que o Zé tinha conhecido. Aliás, o seu patrão, o Zé Augusto, deu emprego ao Benedito por uns 2 ou 3 dias. Mas o tenente Francisco questiona como é que Zé Prontidão sabia que era Benedito se ele nem tinha conhecido Benedito antes. Ele não podia afirmar com certeza que ele viu Benedito. E aí ele ficou desconfiado dessa história toda e pediu para que Zé Prontidão fosse levado ao porão da delegacia por um tempo, até ele averiguar essa história. Passado um tempo, como se num passe de mágica, Zé Prontidão surge do porão da delegacia, dizendo que o que ele contou em seu depoimento inicial era mentira. Ele disse que não viu Benedito coisa nenhuma e que, na verdade, a dona Ana e os irmãos Naves é que tinham pedido para ele mentir, que ele até recebeu dinheiro deles para contar aquela história. Dinheiro que poderia muito bem ser o dinheiro do Benedito. Zé Prontidão é então liberado. Percebendo que as coisas não estavam ficando nada favoráveis à sua família, o Sebastião vai ao sítio do cunhado Joaquim Antônio, preocupado que ele vai ser preso assim como seu irmão, e pede para deixar dinheiro com ele, caso aconteça algo, a esposa e os filhos estariam garantidos. Ele deixou 3 contos e 500, que era toda a sua reserva. E errado ele não estava.
No início de janeiro de 1938, ou seja, aproximadamente 33 dias depois do sumiço de Benedito, o Sebastião e a sua mãe, Dona Ana, são presos e levados ao porão da delegacia, onde Joaquim também estava. Os três afirmavam que eram inocentes, que jamais machucaram Benedito, que não tinham pego dinheiro nenhum. Mas o tenente Chico custava em acreditar. Por sinal, os boatos já estavam rodando pela cidade de que os irmãos Naves eram culpados pelo crime. A população queria mais é que eles apodrecessem na cadeia mesmo. Depois de alguns dias no porão da delegacia, Dona Ana também muda sua história. O porão tinha esse poder, como mágica, fazia as pessoas mudarem seu depoimento. Dona Ana acusa os filhos de realmente terem matado Benedito e ficado com o dinheiro dele. Finalmente, o seu depoimento é aceito pelo tenente Chico, que coloca a senhora de 66 anos em liberdade. Assim que sai à rua, Dona Ana percebe os olhares de toda a gente. A notícia que se espalhou pela cidade dizia que os Naves haviam confessado um crime cruel. Dona Ana ficou apavorada. A população de Araguari, por sua vez, respirava, aliviada, com a boa nova de que os criminosos estavam presos e o mistério chegava ao fim. Mal sabiam que, na verdade, estavam prestes a viver um grande pesadelo. Ao ser libertada pelo tenente Francisco Vieira no dia 5 de janeiro de 1938, Dona Ana correu para procurar ajuda. Ela foi até a casa do advogado João Alamy Filho. De início, Alamy não queria atender a senhora. Já tinha ouvido os rumores da cidade e disse que não defendia criminoso. Mas ao ver Dona Ana, muda completamente de atitude. A mulher está com o corpo totalmente machucado. Ela treme, ela chora, ela está desesperada. Com a voz trêmula e rouca, Dona Ana conta para o Dr. Alamy algo que muda para sempre o rumo das investigações. O que tinha no porão da delegacia não era mágica, era tortura. A senhora conta como os 2 filhos estavam sendo torturados na delegacia. Eles tiveram dentes e unhas arrancados com alicates. Ela mesma sofreu violência. Foi obrigada a ficar nua, dormiu em pé amarrada pela cintura, foi estuprada na frente dos filhos pelo tenente e seus soldados. Os 3 ficaram sem comer por dias, passaram frio, e dia após dia, Dona Ana resistiu às torturas, sempre dizendo a verdade. Mas depois de ser violada, ela aceita acusar os filhos, como o tenente queria. Perante a senhora, que carregava no corpo todas as marcas de violência, João Alamy aceita o caso. Mesmo não sabendo se Joaquim e Sebastião eram inocentes ou não, tortura era ilegal e ele iria defender a lei. Alamy esconde Dona Ana em sua casa e passa a ser o defensor da família Naves. A primeira ação do Dr. Alamy foi requerer a soltura dos irmãos Naves. Afinal, eles estavam presos na delegacia sem nem ter tido a prisão preventiva decretada. Ao ver a movimentação do advogado de defesa, o tenente Chico Vieira sabia que precisava arrancar logo uma confissão dos irmãos, senão iria perder o poder que tinha sobre eles, no porão da delegacia. Lembrando que naquela época do Estado Novo, a polícia era soberana e conseguia o que queria à base da força. Então, quanto menos os Naves falavam, mais porrada eles levavam. Mais tortura. Essa linha de investigação policial continuou cada vez pior. Os espancamentos passaram a acontecer também fora da delegacia, quando levavam os presos a diligências, reconstituições do crime e tal. Até que o tenente, numa dessas, diz para Joaquim que vai matar Sebastião se ele não confessar. Joaquim continua negando seu envolvimento no crime, alegando a sua inocência. E o tenente manda atirarem em seu irmão. O tiro é dado. Joaquim continua negando. O tenente então atira no próprio Joaquim, nas suas nádegas. Ferido e achando que o irmão está morto, Joaquim cede e diz que irá falar tudo o que o tenente quiser.
E assim, em 12 de janeiro de 1938, o tenente Francisco Vieira consegue arrancar dos réus a primeira confissão. E só depois é que Joaquim fica sabendo que, na verdade, Sebastião está vivo. O tiro não o matou, foi só para provocá-lo mesmo. Mesmo assim, completamente abalado por tudo isso, ele é levado para a delegacia para ser oficialmente interrogado. E aí, conta a história que o tenente queria ouvir. Eu vou ler para vocês o depoimento de confissão de Joaquim que está no auto dos processos. Abre aspas. Que no dia 29 de novembro do ano passado, às 2 horas da madrugada, mais ou menos, estava o declarante em companhia de seu irmão Sebastião José Naves em sua casa, esperando a chegada de Benedito Pereira Caetano, a fim de convidá-lo para um passeio a Uberlândia, isto de combinação com o seu irmão Sebastião José Naves. Que poucos momentos depois, chegava Benedito Pereira Caetano na casa do declarante, sendo então convidado pelo declarante e seu irmão Sebastião para o passeio referido. Entrando no mesmo momento, todos os três para dentro do caminhão, pondo em marcha, tomando a direção da Ponte Pau Furado, isto às 3 horas da madrugada. Que depois de atravessarem a referida ponte, isto pelas 4 horas da madrugada, mais ou menos, apearam do dito caminhão o declarante, seu irmão Sebastião e Benedito, com o fim de tomarem água. Que desceram o paredão até a margem do rio, estando seu irmão na frente, Benedito no centro e o declarante atrás, o qual levava oculta uma corda de bacalhau de 1 metro e tanto. Que chegados à beira do rio, após beberem água, Sebastião agarrou Benedito pelas costas e o declarante fez um nó na dita corda, introduzindo-a logo em seguida. E Sebastião, em um movimento brusco, largou os braços de Benedito, auxiliando o declarante a apertar a corda. Que Benedito, neste momento, desfaleceu, caindo de joelhos até ficar sem vida, o que foi verificado pelo declarante e seu irmão Sebastião. Que este, logo em seguida, procedeu a uma busca em Benedito, sacando da cintura deste um pano que o mesmo trazia amarrado à cintura por dentro da cueca, e onde o declarante e o seu irmão sabiam que existia a importância mais ou menos de 90 contos de réis em dinheiro, cuja importância o seu irmão Sebastião depositou em uma latinha de soda adrede preparada pelo declarante para esse fim, que transportou-a de sua casa. Que em seguida o seu irmão Sebastião pegou o cadáver de Benedito pela cabeça e o declarante pelos pés, atirando-o na cachoeira do Rio das Velhas, do lado de baixo da ponte, tendo deixado na beira do dito rio a corda com que se utilizaram para a execução do crime e o pano onde continha o dinheiro que a vítima conduzia. Que em seguida tomaram o caminhão de volta para esta cidade, que em uma certa altura nas proximidades da fazenda de Olímpio de Tal, o declarante que guiava o caminhão fez uma parada por ordem do seu irmão Sebastião, que conduzia o dinheiro, deixando em seguida o caminhão na estrada entrando para o mato, beirando uma cerca de arame numa distância de uns 500 metros ou talvez 1 quilômetro. Pararam ambos em uma moita de capim-gordura, onde Sebastião começou a cavar um buraco com as unhas, sempre de posse da lata onde se continha o dinheiro, e auxiliado pelo declarante, que ainda ajudou a acabar de furar o dito buraco, enterraram a lata que continha o dinheiro. Diz o declarante que fizeram de baliza 2 árvores das proximidades, a fim de que, em ocasião oportuna, fossem retirar o fruto do saque. Que após terminarem esse serviço, o declarante e seu irmão Sebastião rumaram para esta cidade com destino às respectivas casas, onde chegaram às 5 horas da manhã. Que às 7 horas chegou novamente em sua casa o seu irmão Sebastião, que com o declarante concertaram o plano de procurarem Benedito na cidade, e que fizeram chegar ao conhecimento de diversas pessoas estes seus cuidados pelo desaparecimento da vítima, trazendo o fato também ao conhecimento da delegacia. Diz o declarante que assim procederam com o fim exclusivo de protestarem inocência. Fecha aspas. Em seu depoimento, Joaquim apenas confirmou a história e assinou o que já estava datilografado antes mesmo de sua confissão. As testemunhas foram 2 soldados e um escrivão, os mesmos responsáveis por espancamentos e torturas. Agora só faltava a prova. Se eles roubaram o Benedito, cadê o dinheiro?
Com medo de mais torturas, o Joaquim inventa que enterrou o dinheiro no sítio de um amigo. No mesmo dia de sua confissão, ele é levado pelos policiais ao local para buscarem a prova. Durante horas, ele é obrigado a cavar buracos com as mãos em busca de dinheiro. Um dinheiro que ele sabia que não estava lá. Um dinheiro que ele sabia que, se não encontrasse, sofreria mais e mais torturas. Eu acho que isso deve ter sido o pior de tudo, essa tortura psicológica. Ele ali forçado a encontrar algo imaginário dessa maneira. Enquanto isso, o advogado dos irmãos Naves, o Dr. Alamy, consegue um habeas corpus para soltar os irmãos. Mas quando o oficial de justiça foi até a delegacia cumprir a ordem, os policiais disseram que eles já tinham sido libertados. Mas era mentira, claro. Eles apenas tinham escondido os irmãos no fundo do porão, onde não poderiam ser vistos pelo oficial. E isso deu tempo do tenente Francisco apresentar a confissão de Joaquim e conseguir a decretação da prisão preventiva dos irmãos. E assim, somente 45 dias depois do desaparecimento do Benedito, eles são transferidos para a cadeia pública. Mas o tenente Francisco Vieira ainda tinha muito trabalho pela frente. Ele não tinha encontrado a prova que queria, o dinheiro. Então, volta a interrogar Joaquim Naves com seus métodos violentos, até o rapaz confessar que, na verdade, o dinheiro tinha sido dado para sua mãe, a dona Ana, e que sua esposa, Antônia Rita, estava lá no momento e poderia testemunhar. As esposas dos réus são então trazidas para depor. Antônia Rita, de início, ela nega que viu ou ouviu qualquer coisa que envolvesse o dinheiro de Benedito. Mas após ser espancada e ter os seus filhos ameaçados, ela confirma tudo o que o marido Joaquim havia dito para o tenente. A próxima foi Salvina, esposa de Sebastião. O tenente Chico queria que ela confessasse que Sebastião não tinha dormido em casa naquela noite do dia 29 de novembro. Queria que ela dissesse que dormiu sozinha, pois o marido estava fora. Mas ela negava. Por isso foi mantida no porão da delegacia por alguns dias, junto com o seu bebê. Ela tinha um filho de 10 meses, o Wilsinho, e um outro de 2 anos. Com as fortes emoções e a violência que sofreu, Salvina fica sem leite nos seios e é impedida de amamentar o filho. Wilsinho morre por atrofia alimentar, faringite e bronquite. Sebastião e a esposa perdem um filho no porão da delegacia. Depois disso, Sebastião Naves também confessa ao crime. Mas e o corpo? E o dinheiro? Até o momento não existiam pistas, e o tenente Francisco estava se sentindo pressionado a dar respostas mais concretas. Com a confissão de Sebastião, um novo nome entra na jogada. Os irmãos dizem que, na verdade, deram os 90 contos de réis ao cunhado Joaquim Antônio de Oliveira. O tenente Chico vai com os seus soldados até o sítio do cunhado, que nega ter recebido 90 contos de réis. Apenas aceitou 3 contos e 500 de Sebastião. O tenente espanca o homem, até ele dizer que esse dinheiro que recebeu podia ser parte do dinheiro do Benedito. Ele até pede para o tenente ir falar com Salvina, a esposa do Sebastião, pois ela sabia que o marido tinha deixado um dinheiro reserva com ele. E a Salvina confirma. Nessa altura do processo, o doutor juiz de direito substituto inicia a formação da culpa. Até que ele esbarra num erro. De tantos erros que esse caso já tem, né? Mas o que chamou a atenção dele foi que não tinha, ali no processo, um auto de corpo de delito. Ou seja, não tinha nenhum vestígio que indicasse a existência de um crime. Como que o tenente dizia que Benedito tinha sido assassinado se não tinham encontrado o corpo de Benedito? Ou pelo menos se não tinha uma testemunha que tivesse visto Benedito ser assassinado ou visto o corpo do Benedito. Aí você pensa, né? Finalmente, alguém com bom senso que vai desmascarar o Chico. O tenente ficou bem abalado com esse pedido, na verdade, porque ele sabia que tinha provas insuficientes. Mas o pior de tudo é que ele, na verdade, nem tinha realizado a busca pelo corpo.
Como assim, né, cara? Fez o Joaquim cavar que nem um condenado procurando dinheiro, mas buscar o corpo que é bom nada, né? Bom, para encobrir esse erro, ele manda os seus soldados realizarem uma busca relâmpago pelo corpo, enquanto mente para o juiz, dizendo que não tinha enviado o corpo de delito antes por um equívoco administrativo. Depois de um tempo, ele responde dizendo que sua equipe fez a diligência, sondou todo o local indicado como o da desova do corpo de Benedito pelos réus, que vasculharam tudo ali minuciosamente, mas não encontraram o cadáver. Entretanto, mesmo sem o corpo de Benedito ter sido encontrado e também sem o dinheiro que nunca apareceu, essas seriam as provas diretas do crime, né? O tenente afirmou que o crime ficou provado pelas confissões dos réus, não só na polícia como para outras pessoas também. A prova indireta, de acordo com ele, era muita e era bem comprometedora. Ele ainda afirmou que os dois irmãos gastaram somas enormes de dinheiro depois do desaparecimento de Benedito. O que, claro, não é verdade. Mas se o tenente falou, tá falado e virou verdade. E assim, Joaquim e Sebastião foram denunciados por latrocínio. Em 5 de fevereiro, o Ministério Público ainda entra com outra denúncia, dessa vez contra Ana Rosa Naves, por ser cúmplice e ter receptado o dinheiro. A prisão preventiva de Dona Ana é decretada. Para prosseguimento do processo judicial, novas testemunhas foram intimadas para depor, entre elas Salvina. Antes do seu depoimento no judiciário, o tenente Francisco a inquiriu inúmeras vezes para ter certeza que ela estaria totalmente apavorada e com medo de ser torturada novamente, e assim não se retratasse perante o juiz. Ele queria que ela mantivesse o depoimento dela. Mas com Leoa não se mexe. Salvina já tinha sido despida e espancada, mas com a morte do filho, ela ligou o foda-se. Na hora de dar depoimento, desvendou perante o juiz o grande esquema de tortura do tenente Francisco Vieira. Eu vou ler para vocês um trecho do depoimento de Salvina. Abre aspas. Que a declarante esteve presa, então, por 2 dias consecutivos, porque se recusara a declarar ao tenente delegado de polícia que seu marido, na noite do crime, havia passado, isto é, havia estado fora de casa. Que depois disso, estando 2 dias privada de alimentação, passando frio em companhia de seus 2 filhos menores, um de peito e outro de 3 anos e pouco de idade, e ainda ameaçada de ser despida e espancada, resolveu afinar o que lhe impunham, que diante de tudo isso, a declarante obedeceu, embora faltasse com a verdade. Fecha aspas. Assim, diante do juiz, Salvina escancarou a violência do tenente e deu forças para que os outros fizessem como ela. A próxima a depor foi Dona Ana. Detalhe, fizeram ela depor sem a presença do seu advogado. Mas mesmo assim, ela teve forças para dizer que as declarações de seus filhos eram mentirosas e que eles eram absolutamente inocentes. Ana disse o seguinte, abre aspas, que seus filhos, se não estão doidos, confessaram-se autores da morte de Benedito de medo de sofrerem espancamentos por parte da polícia, que confessou haver recebido o dinheiro devido aos maus tratos recebidos por parte da polícia. Fecha aspas. Dona Ana ainda se recusou a assinar qualquer declaração ou documento em protesto. Aos 66 anos de idade, ela deu exemplo de coragem a todos que se calam e se intimidam diante de uma força coatora. Ela, ali, desmascarou a farsa criada pelo tenente. Mesmo perante os fortes depoimentos de Salvina e Dona Ana, o juiz julgou procedente a denúncia contra Joaquim e Sebastião, mas improcedente a acusação levantada contra Ana Rosa Naves. Com isso, os réus são declarados culpados e um alvará de soltura é expedido para a Dona Ana. 14 de abril de 1938, 5 meses depois do desaparecimento do Benedito. O tenente Francisco, se sentindo frustrado por não ter encontrado as provas que queria, recebe reforço. Chega a Araguari o coronel da Polícia Militar Luiz Fonseca. Cheio de si,
O coronel diz a Francisco para ele não se preocupar mais, porque o papai chegou, né? Ele ia fazer com que os irmãos confessassem onde estava o dinheiro e o corpo. O coronel Luiz Fonseca demanda que Sebastião seja levado com ele para um campo aberto. Lá, com a ajuda de alguns soldados, penduram o réu de ponta cabeça em uma árvore e passam mel em seu corpo para atrair insetos. Eles pressionam a sua língua com um alicate. O espancamento é tanto que Sebastião desmaia e a polícia acredita que ele morreu. Eles abandonam o corpo dele no campo e voltam para a delegacia, alegando que o preso tinha fugido. No dia seguinte, o coronel Zeca Pólvora avista o Sebastião desacordado em sua fazenda e o socorre. Para a surpresa de todos, Sebastião chega à cidade com Zeca Pólvora e se apresenta na delegacia por espontânea vontade para provar que é inocente. E assim, a farsa da fuga de Sebastião é revelada. Envergonhado, o coronel Luiz Fonseca vai embora de Araguari no dia seguinte. E dias depois, foi a vez do tenente Chico Vieira. Apesar da verdade ter vindo à tona, o juiz local ainda registrou como se Sebastião tivesse realmente fugido e tivesse depois sido recapturado pela polícia. 2 meses depois desse incidente, chegava a hora do julgamento dos irmãos Naves. O advogado de defesa, Dr. Alami, estava jurado de morte por Chico Vieira, mas ele não desistiu de representar a família Naves. O tenente ainda teve a cara de pau de aparecer no julgamento, com o intuito de intimidar as testemunhas. Em 27 de junho de 1938, os irmãos Naves enfrentam o primeiro julgamento. O júri convocado teve, pela primeira vez na história de Araguari, a presença de mulheres. Os primeiros a depor foram os denunciados. E, finalmente, se declararam inocentes e contam as torturas que sofreram. Durante o interrogatório de Sebastião José Naves, ele afirmou que apenas assinou o que consta no processo por medo, devido aos maus tratos recebidos da polícia. Contou que uma das torturas que sofreu foi ter que tomar purgante de 15 em 15 minutos, sentado sobre taxinhas. Além disso, foi amarrado e surrado, até falar mentiras. Ele resistiu por 38 dias, até que apanhou tanto que ficou com o corpo coberto de sangue. E então, a sua própria mãe foi colocada nua na sua frente e abusada pela polícia. Jurou a sua inocência em nome de Deus e de seus filhos. Já Joaquim Naves Rosa afirmou o mesmo, que o que consta nos autos foi dito pelo poder das pancadas, que tudo o que falou foi devido à insinuação da própria polícia, que fizeram ameaças extremas contra ele caso ele não confirmasse o que queriam. Ele ainda pediu intervenção do juiz para que se cessassem os maltratos da polícia. Ele não aguentava mais, ele não podia mais voltar para a cadeia, ele não aguentaria mais as torturas. Tudo isso foi dito na presença do tenente Chico, que falhou na sua missão de intimidar os réus, e também o Dr. Alami. O advogado solta o verbo e denuncia a violência da polícia, apontando o dedo de que Chico estava ali, naquele momento, exatamente para amedrontar os seus clientes, que eram as verdadeiras vítimas desse caso. Depois disso, o Chico Vieira deixa o tribunal, irritado, e nunca mais voltou para Araguari. Na votação do júri, Sebastião José Naves e Joaquim Naves Rosa foram absolvidos por 6 votos a 1. E então, o juiz determinou que eles fossem colocados em liberdade. Porém, e sempre tem um porém nessa história, a promotoria pública recorreu da sentença. E, por mais que o juiz tivesse pedido para libertarem os irmãos, na ditadura Vargas, o recurso se processava como réu preso, ainda que ele fosse absolvido em primeira instância. Assim, em 25 de novembro de 1938, o primeiro julgamento foi anulado e o segundo julgamento marcado para 21 de março de 1939. Os denunciados foram ouvidos novamente, mantendo a sua inocência, e dessa vez a novidade foi sobre Antônia Rita, a esposa de Joaquim. Ela depôs a verdade pela primeira vez.
Ela era a única pessoa da família Naves que ainda dizia que os irmãos Naves eram culpados pelo desaparecimento de Benedito Caetano. Mas agora que o tenente Chico tinha vazado da cidade, ela não se sentia mais ameaçada e finalmente retificou as suas declarações. Ela conta a história de horror que passou nas mãos do tenente, dizendo que, abre aspas, o tenente delegado da polícia, na ocasião, ameaçou a informante de vários suplícios, inclusive atirar uma filha menor para cima e escorá-la à faca. Que o tenente ameaçou a informante de deixá-la por conta dos soldados durante uma semana, se não acusasse o marido. Que agora está dizendo a verdade porque sabe que o tenente Vieira foi embora e somente por isso se sente sem coação. Que a informante viu sua sogra, mãe dos denunciados, apanhar na delegacia de polícia, tendo depois sido despida e tampada a sua boca com um pano para que ela não gritasse. Fecha aspas. Pela segunda vez, sob julgamento, novamente Sebastião e Joaquim Naves foram absolvidos por 6 votos contra 1. Porém, a 31 de março de 1939, a Promotoria Pública entrou com um novo recurso. E apesar de todos os depoimentos que desmascararam as torturas praticadas pela polícia, comandada pelo tenente Francisco Vieira, e mesmo com a ausência do exame de corpo de delito, os denunciados foram condenados a 25 anos e 6 meses de reclusão. Pela 4ª vez, no Tribunal do Estado, os irmãos Naves entraram com um pedido de revisão criminal. Em 14 de agosto de 1940, conseguiram uma redução da pena para 16 anos e 6 meses. Mas não era isso que eles queriam. Eles queriam ser declarados inocentes. E como último recurso, em 25 de maio de 1943, fizeram o pedido de indulto ao presidente Getúlio Vargas. Mas o pedido foi indeferido. A tristeza, a derrota e, com certeza, a revolta que a família Naves sentia estava sendo contraposta com a felicidade do povo. Eles realmente acreditavam que tinham prendido 2 criminosos. 2 criminosos que mataram o primo para roubar 90 contos de réis. O tempo passou e o Estado Novo ficou para trás, com a saída de Getúlio Vargas do poder em outubro de 45. Menos de um ano depois, em 12 de agosto de 1946, Sebastião e Joaquim puderam finalmente deixar a cadeia. No total, ficaram presos por 8 anos, 8 meses e 13 dias. Mas essa liberdade que ganharam não era completa não, era condicional. Todos os meses, eles eram obrigados a comparecer à justiça para assinar o documento. Os Naves voltaram para Araguari. As torturas tinham deixado sequelas irreversíveis. Os irmãos mancavam como coxos, não tinham dentes e nem força nos braços. Muito tempo já tinha se passado, poucas pessoas aceitaram dar a eles uma oportunidade de trabalho. O Sebastião acabou se dedicando à lavoura, ele capinava terrenos e executava pequenos serviços. O Joaquim estava muito mais debilitado e não conseguia nem trabalhar. E aí, num ato de caridade, as irmãs do Asilo de São Vicente de Paulo, em Araguari, lhe cederam uma casinha na colônia da instituição para que ele pudesse viver lá com a sua família. Vida que segue, né? Em agosto de 1948, a mulher de Joaquim ficou grávida de Iolanda Naves. Mas ele teve pouco tempo para pegar a filha nos braços. O Joaquim Naves Rosa morreu aos 39 anos, no dia 28 de agosto de 1949. Vítima de problemas estomacais provocados pela ingestão de substâncias tóxicas durante as sessões de tortura. A filha dele tinha apenas 3 meses. Sebastião Naves continuou vivendo e era movido por uma obsessão, provar a própria inocência. Paciente que ele era, ele esperou. Ele sabia que em algum momento iriam encontrar o bendito Benedito. Tinham que encontrar. Porque ele não tinha assassinado, então ele deveria estar por aí. Uma hora, ele aparece. 6 anos depois de ganhar a liberdade, Sebastião recebe um telegrama. O telegrama da sua vida. O telegrama que ele tanto esperou. Era um parente
dizendo que Benedito foi visto vivo em Nova Ponte, Minas Gerais. Em 24 de julho de 1952, o Benedito reaparece vivo na fazenda do seu pai. O Sebastião foi avisado pelo primo Fernando Naves. O Sebastião ficou tão eufórico com essa notícia, mas também, imagina, ele ficou 15 anos esperando por isso. Já fazia 15 anos desde que Benedito desapareceu e mudou drasticamente a vida do Sebastião. Ele então procura o juiz e contou a novidade. Afinal, ele precisava ali da autorização do juiz para poder se ausentar da cidade. O Sebastião falou que ele queria ir lá, ele mesmo, para ver com os próprios olhinhos o Benedito Caetano. O juiz ainda tentou fazer ele mudar de ideia, falou que os irmãos Naves já tinham sofrido muito e que eles não deviam mais nada para a justiça, sabe? Já tinham cumprido o seu tempo, que era melhor deixar para lá. Mas o Sebastião não se conformou. Era isso que ele precisava para provar sua inocência. Ele então procura o repórter Felício de Luca Neto e, diante dessa notícia, o repórter convenceu o delegado da cidade a realizar a diligência. O delegado obteve o consentimento do juiz e contratou um motorista. E então Sebastião Naves e o cabo José Marques foram levados à Nova Ponte. Era madrugada quando eles chegaram à fazenda do pai de Benedito. Sebastião chegou e logo foi para o quarto de Benedito com a polícia. Benedito se assustou ao ver o primo, achou que ele estava lá por vingança e implorou perdão. Pediu para que Sebastião não o matasse. Mas a reação de Naves foi de uma dignidade fora do comum. Ele se aproximou do primo assustado e simplesmente o abraçou. Em seguida ele disse, abre aspas, "Graças a Deus você está vivo. Vamos comigo para Araguari, para a cidade toda ver que eu e meu irmão somos inocentes." Fecha aspas. Ao chegarem de volta em Araguari, se depararam com a fúria da população. Ao ficarem sabendo que Benedito sumiu por conta própria, que tinha levado consigo o dinheiro que devia para toda a sua família e que tinha feito os primos passarem por tais torturas, o povo se rebelou contra ele. A população de Araguari queria linchar Benedito. O juiz então decidiu decretar a prisão dele por proteção mesmo. E o Benedito acabou virando uma atração na cidade. Os moradores formavam filas enormes na delegacia para poder ver ele atrás das grades. Ele até recebeu um apelido, o morto que não morreu. E finalmente chegou a hora de saber o que é que aconteceu com Benedito. Ele conta a sua versão da história. Segundo ele, na madrugada de 29 de novembro de 1937, ao sair da casa da Florisa, a prostituta, ele foi atacado por 3 indivíduos que roubaram todo o seu dinheiro, deixando-o apenas com 200 cruzeiros. Desnorteado e sem saber como ele ia pagar toda a dívida que tinha feito para comprar o arroz, ele resolveu sumir no mundo e tomou o trem rumo a Goiás. Ele conta que se escondeu o tanto que ele pôde, porque ele realmente não queria ser descoberto até ter o dinheiro para pagar os seus credores. Ele perambulou por Goiás, Mato Grosso e Bolívia, sendo que ao final, há 5 anos mais ou menos, ele conseguiu se firmar em Jataí, onde ele comprou uma casa que hoje vale 90 mil cruzeiros. Então, há mais ou menos 3 anos, o Benedito tinha se encontrado com o único conhecido que ele tinha de Araguari, mas ele jura que não sabia que os primos estavam presos como autores da sua morte. E agora ele tinha resolvido voltar para a casa do pai, pois finalmente tinha a casa de Jataí para dar como pagamento da sua dívida. E foi só agora que ficou sabendo do caso todo dos irmãos Naves. Mas logo ele foi desmentido, porque um comerciante de Uberlândia chamado Edilson Cunha afirmou que ele se encontrou com Benedito em 1942 e que na época Benedito já tinha trocado de nome, estava usando um nome falso de José Goiano e que ele sabia sim que os irmãos Naves estavam presos porque ele mesmo tinha falado. Aliás, a própria mudança de nome do Benedito foi tido como um indicativo de que ele sabia sim dos fatos e não queria ser encontrado. E mesmo o Benedito tendo dito tudo isso, o juiz ainda estava na dúvida se ele realmente era Benedito ou se Sebastião tinha trazido perante ele um cara qualquer.
E aí, como o documento de Benedito estava com o nome de José Pereira Gomes, não tinha como provar documentalmente que ele era ele, o Benedito. Por isso, o juiz solicitou que fosse trazida para Araguari a esposa de Benedito, Dona Genelisa, para que ela pudesse afirmar se aquele homem ali era realmente o seu marido, Benedito. Acontece que a Dona Genelisa morava em Goiás com os 2 filhos. Então, em 12 de agosto de 1952, ela e os filhos entram em um avião para ir de Goiânia a Rio Verde, em Minas. Pouco depois da decolagem, o avião explodiu no ar. Todos os passageiros a bordo morreram, inclusive a mulher e os 2 filhos de Benedito. Benedito soube da tragédia de dentro da cadeia. Benedito ficou preso por 9 dias. Como não havia cometido crime algum, a justiça decidiu soltá-lo. Benedito, dessa vez, desapareceu de Araguari para sempre. Nunca mais voltou à cidade. A última notícia que se teve dele é que estava trabalhando com um garimpo no Mato Grosso. O inquérito do caso dos irmãos Naves é reaberto. O Tribunal de Justiça do Estado, julgando o processo de revisão criminal, com a presença do Sebastião Naves, reabilitou a honra dos 2 irmãos, absolvendo ambos por votação unânime. O desembargador José Maria Burnier Pessoa de Melo, relator do processo, encerrou o seu voto com essa afirmação. Abre aspas. O próprio tribunal, reformando-se a si mesmo, ensina e prega, pela técnica do exemplo, a juventude do direito e a eterna realeza da justiça. Fecha aspas. O tribunal concluiu, afirmando que o Estado não poderia fugir de uma justa indenização. Satisfeito por finalmente se sentir redimido, Sebastião exclamou, abre aspas, lamento que meu irmão não possa participar comigo dessa alegria. Fecha aspas. Finalmente, depois de tudo, de tanto sofrimento, o Sebastião pôde provar a sua inocência. Infelizmente, uma pessoa específica, que ele queria muito esfregar na cara esse fato, não pôde presenciar esse dia de glória. O tenente Francisco Vieira, o seu torturador, havia falecido 4 anos antes, em 1948, devido a um derrame cerebral. O processo, devido a esses fatos novos, no caso o fato novo foi a ressurreição do morto que não morreu, do Benedito, acaba anulando o julgamento e pela primeira vez no Brasil, os injustiçados são reconhecidos com o direito de uma indenização a ser paga pelo Estado. Essa foi uma decisão histórica. E aí, em 16 de abril de 1956, o Estado mineiro foi condenado a pagar aos irmãos Naves e os seus descendentes a quantia de 13.200.000 cruzeiros. O Estado aceita, afinal, não tem muito o que discutir. No fim das contas, os irmãos não só pagaram por um crime que não cometeram, como não houve crime algum. O caso ficou conhecido como o mais grave erro judiciário do Brasil. A história dos irmãos Naves serviu de inspiração para o filme O Caso dos Irmãos Naves, de Luiz Sérgio Persson. O filme é de 1967 e eu assisti no final de semana e eu achei muito legal de assistir porque ele segue à risca o que estava no processo e no livro escrito pelo advogado Alami. Aliás, algo que eu achei muito interessante é que o filme foi gravado lá mesmo em Araguari e as cenas da delegacia são realmente na delegacia onde a família Naves sofreu as torturas e ficou detida. É até um pouco bizarro se você pega e coloca o endereço da delegacia no Google Maps e aí você olha o prédio, que hoje é um centro cultural ali da cidade, você vai notar que tem uma gradezinha próxima do chão. É uma pequena janela no porão do prédio, o porão da delegacia, o porão das torturas. E é um pouco bizarro você olhar isso, sabe? Dá uma sensação estranha de olhar para isso e saber tudo o que aconteceu ali. Sei lá, saber da história dos lugares por onde você anda, os prédios por onde você passa na rua, muda tudo, muda muito a perspectiva.
Enfim, eu fiquei imaginando que se tiver alguém aí de Araguari ouvindo, me manda as fotos da sua cidade, onde aconteceram esses crimes, onde essas pessoas foram levadas. Eu quero muito ver. Ia ser um baita de um tour crimiseiro poder passar por aí. Mas por enquanto eu tô me contendo aqui com o Google Maps, porque não dá pra viajar pra Minas agora. Enfim. Uma última coisa que ficou bastante na minha cabeça ao fazer essa pesquisa foi uma frase dita por um dos entrevistados do Linha Direta Justiça. Era um morador de Araguari na época, conhecia a Dona Ana e tudo mais. Ele disse o seguinte, abre aspas, "Quanta injustiça não se comete em nome da justiça?" Fecha aspas. Com esse pensamento final, chegamos ao fim do episódio dos Irmãos Naves, ou o fabuloso erro judiciário de Araguari, como alguns jornais da época chamaram. As fotos do caso você encontra lá no Instagram, @cafécomcrime, a partir de quinta-feira, amanhã. Segue, comenta, compartilha e me conta depois o que você achou do caso. Aliás, eu ainda vou deixar vocês com uma recomendação que é: assistam o filme, gente. Conta o caso de uma forma muito fiel, sem muita romantização. Chega no fim do episódio, eu não sei nem mais falar. E você ainda consegue ver o local real, né, de onde tudo aconteceu. E o melhor de tudo é que é grátis, está disponível lá no YouTube. Até quarta-feira que vem, e até lá, não sumam pelo mundo sem avisar pelo menos um amiguinho, gente, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e narrado por mim, Stephanie Sorbo, com edição de Luigi Calistrato. As fontes de informação utilizadas foram Gazeta do Triângulo, Jornal Lavoura e Comércio de Minas Gerais, Revista Alterosa, o livro Crimes que Abalaram o Brasil, o programa Linha Direta Justiça e a monografia de Marcos Paulo de Souza para a Universidade Federal de Uberlândia.